Fala galera, tudo bem com vocês, meus amores? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um mini curso de automaquiagem pra você. Eu já tava com essa ideia de vídeo fazia um tempão e dessa vez eu resolvi gravar aqui pra vocês, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E no vídeo de hoje vai ser um curso de automake bem completinho, porém para iniciantes. Então, para você que não sabe nada de maquiagem, não sabe nem por onde começar, qual pincel que você vai usar, esse vídeo é para você. A gente vai fazer todo o passo a passo da maquiagem e eu vou te ensinar uma pele super fácil de fazer. E claro que você pode ir adaptando conforme o seu gosto, as suas necessidades e também a ocasião que você vai. Maquiagem não é regra, cada um faz do seu jeito e eu vou mostrar aqui pra vocês a forma que eu acho mais fácil de fazer. E nos olhos também eu separei uma técnica que é maravilhosa pra quem tá começando, bem facinha de fazer. Então já vai deixando logo o seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo conteúdos que vocês querem ver por aqui e também deixa um coraçãozinho pra mim. Compartilhe o vídeo com seus amigos e também me siga nas minhas redes sociais. Agora sim, bora começar o vídeo. Bom, o primeiro passo que você tem que saber na hora de se maquiar é qual o seu tipo de pele. Esse é um passo muito importante para você garantir durabilidade, um acabamento bom e evitar aquelas coisinhas chatas da maquiagem, craquelar, ficar muito ressecada ou com a pele muito oleosa. Então, qual é o seu tipo de pele? É uma pele oleosa, seca, mista ou uma pele normal? Mas aí você vai me falar, Marcela, eu não tenho ideia, como que eu faço para descobrir qual é o meu tipo de pele? Bom, vamos lá. A pele seca tem uma característica que ela é mais ressecada. Quando você passa a mão, ao toque, ela é um pouquinho mais áspera, geralmente tem um pouco de vermelhidão, algumas partes ficam descamando, principalmente essa região aqui próxima ao nariz, aqui a testa também, entre as sobrancelhas. Geralmente quando você aplica algum produto, por exemplo um hidratante, e ele absorve muito rápido, significa que a sua pele ela está faltando água. Então provavelmente ela é uma pele mais sequinha. A pele oleosa é uma pele com característica de muito brilho, né? E não é aquele brilho só central, é uma pele toda oleosa. E aí, gente, eu sempre falo, as pessoas que têm a pele oleosa sabem que tem a pele oleosa, né? A minha pele é super oleosa, eu sofro muito com isso. E é realmente aquela pele que tem maior brilho, que tem um pouquinho mais de sebo, poros mais dilatados. E esse tipo de pele tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas confundem, né, hidratação com falta de água, que são coisas completamente diferentes. Então a gente vê muito por aí peles oleosas, porém que estão ressecadas. E aí você tem que ter um cuidado dobrado, porque senão dá aquele efeito rebote. A pele mista já é uma pele que ela é mais oleosa na região central, que é a zona T que a gente fala. Testa, nariz e queixo. E nas extremidades, ou é uma pele mais ressecada, ou é uma pele normal. E a pele normal é aquela pele perfeita que não puxa nem lá, nem cá. É uma pele que não tem excesso de ressecamento e nem excesso de oleosidade. Bom, identificando o seu tipo de pele, agora a gente vai para pré-maquiagem. O primeiro passo da pré-make é a limpeza. A limpeza, ela vai garantir que todos os resíduos e sujeirinhas da sua pele saiam para você preparar a pele para maquiagem. Esse é um passo muito importante. Ou você lava o seu rosto ali com um sabonete específico, ou você vai usar um tônico. Eu prefiro usar tônico do que água micelar, tá? Preferência minha. E sempre, de preferência, um tônico hidratante. Os tônicos adstringentes que contêm álcool na composição, eles vão dar uma ressecada na pele. Pra maquiagem, eu não recomendo. Você pode usar ali no seu skincare. E o legal do tônico também é, além dele fazer essa limpeza mais profunda, ele vai regular o pH da pele. Ou seja, se você tem a pele muito seca, ele não vai deixar ela tão seca. E se você tem a pele muito oleosa, ele não vai deixar ela tão oleosa. Bom, eu já estou com a minha pele limpa, inclusive eu esqueci de trazer o meu tônico pra mostrar pra vocês, mas eu gosto muito do tônico da Ruby Rose. Vou deixar uma fotinha aqui pra vocês. Ele é ótimo e lembre, tônico hidratante. O próximo passo é a bruma, de preferência nessa pré-make, uma bruma hidratante. Ela vai fazer uma hidratação mais fina na sua pele e preparar ela para a próxima etapa da hidratação. Eu gosto bastante dessa aqui da Nina, eu sinto que ela hidrata bem a pele e borrifa no rosto todo, pegando todas as regiões e espera secar.
Nesse passo você também pode usar uma Bruma Glow, aquelas que tem partículas de brilho, sabe? Aí vai da sua preferência. Feito isso, a gente vai para hidratação da pele, que é um passo muito importante, gente. Eu arrisco dizer que é o principal passo da pré-maquiagem, porque a hidratação, além dela te garantir um aspecto de pele mais saudável, ela vai dar maior acabamento para sua maquiagem e também ajuda na durabilidade. Eu prefiro usar um hidratante em creme comum, tá? Eu gosto bastante daquele da Nivea, o creme nutritivo, da Bruna Tavares. Tem de várias marcas, das mais baratinhas até, né? Com o precinho mais salgado. Eu só não gosto de usar hidratante em gel na maquiagem. O hidratante em gel, ele faz uma hidratação mais fina para quem tem a pele oleosa, mas na make eu uso só o em creme, porque eu acho que altera um pouquinho ali a durabilidade e também o aspecto da pele. Eu sinto que às vezes dá uma esfarelada. Eu vou usar esse hidratante aqui da Dermachin, que é bem baratinho e ele é um hidratante ótimo. E você vai aplicar no rosto todo mesmo, massageando bem, para esse hidratante penetrar na sua pele e ela absorver. Espalha por completo esse produto, tá, gente? Agora a gente vai vir com a hidratação abaixo dos olhos, que é uma região de linha muito fina e precisa de cuidado para não ter perigo de craquelar ou evidenciar mais as linhas. Se você tem a pele madura ou bem ressecada ou linhas muito evidentes, pode usar um olhinho, ele vai fazer uma hidratação mais profunda. Se você tem a pele normal, oleosa, pode usar um hidratante em creme mesmo específico para a área dos olhos. Eu gosto bastante desse hidratante aqui da Bruna, que é o Eye Cream. E aí é só massagear com os dedinhos também, vai fazendo um movimento circular, de vai e vem, mesma coisa, até o produto ser absorvido por completo pela pele. Agora a gente vai vir com a blindagem, que é um passo opcional, mas a blindagem ajuda muito na durabilidade da maquiagem. E quem me acompanha aqui no canal sabe que é um produtinho que eu amo, que eu acho indispensável na make, porque além de garantir essa durabilidade, ele também dá um viço para a pele, ajuda bastante a potencializar a hidratação. E eu aplico ele puro aqui na pele mesmo, ó, abaixo dos olhos, testa, queixo. E aí você pode vir espalhando com a mão mesmo ou com um pincelzinho, tá? Fica da sua preferência. Na alta maquiagem não tem problema a gente usar as mãos. A não ser que seja um dia muito quente, que você tenha a pele oleosa, aí é bom evitar para você não esquentar a sua pele e produzir mais oleosidade. Pode espalhar no rosto todo, no nariz, que é uma região que a base tende a sair mais, né? Aqui no queixo, abaixo dos olhos se houver lágrima, alguma coisa. E é muito importante você esperar a blindagem secar por completo antes de ir para o próximo passo, porque a blindagem é um silicone e se ela não secar por completo, a base vai ficar sambando ali em cima e não vai aderir. E também é importante você esperar todos os produtos secarem antes de ir para o próximo, para a pele ter maior aderência e assim o acabamento e a durabilidade ficam maiores. Primer, vamos lá, o primer é um passo opcional também e não são todos os tipos de pele que vai precisar do primer. Muita gente acha que esse produto aqui ele serve para garantir a fixação da maquiagem, mas não, ele melhora a textura da sua pele. Se você tem a pele oleosa, você vai pegar um primer que seja específico para isso. Geralmente é aquele tipo de primer que dá um blur na pele, dá aquela nivelada nos poros. E se você tem a pele mais ressecada, é legal você investir num primer que seja mais hidratante para potencializar novamente essa hidratação da pele. No meu caso, eu tenho bastante poro dilatado, eu vou usar esse aqui, que é o Pore Perfect Primer da Mari Maria, eu adoro ele. E ele tem uma textura mais de pastinha mesmo, ele é mais denso. Cuidado com a quantidade do primer, é só um pouquinho que você vai distribuir nas regiões que você tem poros. No meu caso é aqui na bochecha e no nariz. E aí na hora de aplicar, você vai aplicar empurrando esse produto contra a pele, que é pra você realmente tampar e nivelar os poros. Não arrasta, tá? Só vai assim empurrando e dando batidinhas mesmo. E só aplica o primer na onde você tem poros dilatados. Se você não tem a pele super seca e nem poros dilatados, não precisa aplicar o primer, porque senão ao invés dele te ajudar, ele pode danificar o resultado da sua maquiagem. O aspecto da pele com esse primer fica muito bumbum de nenê, a pele fica super aveludada. Pré-make finalizada, não precisa usar esse passo a passo todas as vezes. Se for fazer uma maquiagem para o dia a dia, foca mais na limpeza e na hidratação da pele. Aqui é um passo a passo mais completo. Agora sim, vamos para a pele. Na hora de escolher a sua base, você tem que ver qual é o tipo de acabamento que você gosta. Você gosta de uma pele mais sequinha, você gosta de uma pele mais glow, mais hidratante? Eu sou do time que gosta de uma puxada mais pro glow e pro hidratante.
Então, se você gosta desse tipo, você vai preferir bases mais hidratantes, que tem esse acabamento. E geralmente esse tipo de base tende a ter uma durabilidade um pouquinho menor. Se você gosta de uma pele mais sequinha, bases mates. Mas eu não gosto de base muito seca. Além de evidenciar muito a textura da pele, pode dar aquele efeito rebote na pele oleosa. Então uma semi-mate seria o essencial. Eu gosto de uma base com uma textura mais fina, mais fluida, justamente por ela ficar mais fina na pele e o acabamento e efeito mais natural. Então aquelas bases muito grossas, que parecem uma pomadinha, eu dou uma fugida. Mas se você gosta desse tipo de base, dá uma diluída com a própria blindagem, né? Que além de aumentar a resistência ali da maquiagem, ela dá uma diluída no produto e aí ele fica um pouquinho mais fino. Pra base eu escolhi essas duas aqui, que é a Skin Perfect da Eudora Glam, que é uma base maravilhosa, gente. Eu não sei como que essa base não é tão famosa, porque o acabamento dela é lindíssimo, é justamente esse acabamento semi-mate, ela é um pouquinho sequinha, mas ela também tem aquele acabamento mais glow hidratante, ela fica lindíssima na pele, só que esse tom tá um pouquinho claro pra mim, então eu vou misturar com a F60 da Bruna Tavares, que também é uma base semi-mate e é bem líquida, tá? A da Eudora é um pouquinho mais densa ainda. E essa aqui, ela tem um fundo mais amarelado, então com essas duas vai ficar certinho no tom da minha pele. Agora, como que você vai escolher o tom da sua base? Sempre pega a referência do seu pescoço ou do colo. Nunca pega da mão, do braço, porque são regiões que geralmente são diferentes do restante do nosso corpo, né? Se você pega mais sol ou não. Se você não pega o sol no rosto e usa protetor solar, o seu rosto ele tende a ser um pouquinho mais claro do que o restante do seu corpo. E pode acontecer o contrário também, do seu rosto ser mais escuro. Então a referência sempre vai ser daqui pra baixo, justamente para não ficar aquele efeito de máscara, sabe? Então pega um pouquinho da base quando você for testar, aplica um pouquinho aqui no pescoço, dando batidinhas até a base aderir, e o ideal é a base ficar o mais transparente ali possível, mais igualzinho com o seu tom de pele. Se você tem o rosto e o pescoço bem claro e a partir do colo já muda a tonalidade, pega a referência do colo e aí você neutraliza o pescoço para ficar mais harmônico. A forma que eu mais gosto de aplicar base é com a esponjinha, eu acho fácil, prático, então é disso que a gente precisa. Essa daqui é da Bruna Tavares, olha isso, gente, o tamanho dessa esponja, ela é bem macia, grandona, que eu amei, porque daí pega praticamente a metade do rosto toda e você precisa de uma esponja que seja bem macia, tá? Porque senão ela vai arrancar a base da sua pele. Outra coisa, esponja sempre úmida, coloca ela debaixo d'água, vai apertando, ela vai inchar. Você tira o excesso de água, dá uma secadinha com algum paninho, alguma coisa, e aí sim você pode utilizar ela. Eu gosto de pegar a base com a lateral da esponja, e aí você vai vir sempre do centro pra fora, dando batidinhas. As batidinhas não precisam ser muito levinhas, tá, gente? Pode ser mais firmes, que é para o produto aderir na pele, mas sempre batidinhas. Não arrasta, porque senão você vai tirar o produto do lugar. E sempre vai por partes. Então, primeiro, eu faço um lado do meu rosto. Depois que eu dei todos os acabamentos e eu vi que a base ela já assentou, tá tudo no lugar, não tem nada manchado, aí sim eu vou para a próxima parte. Não sai distribuindo base no rosto todo, porque senão vai ficar manchado. E aí você vai ter mais dificuldade de dar o acabamento. Então pega todos os cantinhos, essa voltinha aqui, ó, do nariz, embaixo dos olhos, pode passar em cima da pálpebra também. Essa voltinha aqui da orelha, esse cantinho, muita gente esquece. E aí fica aquele efeito mascarado. Pode descer aqui pro pescoço, ó, pra ajudar a uniformizar. E aí você vai parar de dar essas batidinhas na hora que você vê que o acabamento tá ok. Não tem nenhum lugar faltando, nenhum buraquinho, a base não tá manchada e tá bem espalhada. E lembra, de dentro pra fora, tá? Aqui na orelha, no pescoço, você sempre vai vir com o restinho de produto que tem na esponja. E agora na testa também, começa do centro e de pouquinho eu vou subindo. Justamente para não ficar excesso de produto no cabelo, sabe? Fica muito feio. Muita gente erra na hora da maquiagem porque já vem com aquele corretivo mais claro. E aqui a gente tem dois tipos de corretivo, o de camuflagem e o de iluminação. O de camuflagem é para cobrir, camuflar as suas manchinhas. Olheira, melasma, mancha de espinha. E o de iluminação é para trazer iluminação para o rosto. Se você vem com um corretivo muito claro antes de fazer a camuflagem, ele vai acinzentar a sua mancha. Isso acontece muito na olheira. Você passa o corretivo, espalha e dá a impressão que a olheira tá mais profunda, tá meio acinzentada e não tá legal. Então primeiro camuflagem, depois, se você quiser, você pode vir com a iluminação. Lembrando que o corretivo de iluminação tem que ser no máximo 2 tons mais claro que o seu tom de pele, porque senão dá um contraste muito grande, eu particularmente não gosto. O corretivo que eu vou usar é esse daqui da Francine, o meu ele já tá, gente, assim, ó, pra lá de Bagdá.
Ele já tá nas últimas, porque eu gosto muito desse corretivo. Vou até pegar ele com um pincelzinho, porque é o único jeito de tirar ele daqui. E esse corretivo, ele tem exatamente o acabamento que eu gosto. Ele não é muito seco. Ainda mais para essa região abaixo dos olhos, que tem muitas linhas. Então é legal você escolher um corretivo que seja numa pegada um pouquinho mais hidratante, para não ter perigo de ressecar muito aqui. Não gosto de corretivo mate. Lembrando que o corretivo de camuflagem ele tem que ser do tonzinho da sua pele. Então pega a mesma referência da base. Então eu vou aplicando aqui, ó, bem nesse cantinho, que é onde começa aqui a voltinha do nariz, geralmente é onde começa a olheira. Vem trazendo bem rente à raiz dos cílios, ó, aqui pro finalzinho. E aí você vai espalhando as bordinhas, sempre com batidinhas, tá, gente? Não arrasta. Pode já vir passando um pouquinho aqui na pálpebra, ó. E aí, se tiver mais alguma manchinha específica ali do seu rosto que você queira cobrir, pode passar ele pontualmente, tipo aqui, ó, nessas manchinhas de espinha. Agora eu volto com a esponja, o lado pontudinho dela e venho dando batidinhas para dar acabamento. Então eu vou tirar o excesso desse corretivo, vou assentar ele na minha pele e também vou deixar ele bem difuso, para não ficar aquela marcação entre a base e o corretivo. Cobertura da pele toda feita, agora a gente vai para os passos de contorno, blush e iluminador. O contorno, a função dele nada mais é do que voltar com a sombra natural do rosto. Eu não gosto de contorno muito marcado, muito evidenciado, sabe, aquela chinelada. Eu gosto de algo mais sutil mesmo. E para isso eu gosto de fazer a pele molhada. Então, antes de eu selar essa pele com o pó, eu já vou vir fazendo a aplicação do blush, do contorno e do iluminador. O blush e o contorno eu gosto de usar ou cremoso ou líquido. Vai aumentar a durabilidade da sua maquiagem, porque todo produto cremoso depois você vai selar com em pó, ele vai fixar mais na pele. E eu acho que o acabamento fica muito mais lindo, ele fica mais natural na pele, porque eu acho que ele fica mais difuso. As chances de levar aquela chinelada é menor. Então, para isso, eu vou vir com esse contorno em stick da Mariana Saad na cor Toasted. Eu acho ele lindíssimo. E o tom de contorno tem que ser uns 2, 3 tonzinhos acima do seu tom de pele. E aqui eu gosto de praticidade, então a gente vai continuar com a esponja. Eu vou aproveitar que essa esponjinha é muito multifuncional, gente. Ela tem essa pontinha que super dá pra você fazer o contorno. Então, ao mesmo tempo que você tá aplicando, você já tá esfumando. Eu vou pegar o produto aqui, ó, com batidinhas. E agora você vai pegar a referência da pontinha da sua orelha, vai descer na diagonal em cima do seu ossinho, deixa uns 3 dedos de distância da boca e vai aplicando sempre da raiz do cabelo pra frente. Nunca aqui do meio da bochecha pra lá, porque aqui é onde você vai descarregar a maior parte do produto e aí pode ficar manchado. E sempre com batidinhas para essa pele não abrir. Ó, gente, é bem em cima do ossinho, tá? Não é nessa parte aqui que afunda. E aí você vai dando batidinhas. Primeiro no centro desse ossinho, para você conseguir pigmentar. Se for necessário, pegue mais produto. Mais uma dica, sempre pegue menos e tem que colocar o produto mais vezes do que colocar muito e depois ficar marcado. Então você vem sempre da raiz pra cá, no meio, e agora eu vou tirar as marcações da lateral. Então eu subo um pouquinho aqui pras têmporas, desço um pouquinho aqui abaixo e vou dando essas batidinhas nessa região pra esfumar. E olha que lindo que fica. Fica super sutil, dá pra você ver que tem uma sombra aqui, mas não fica aquela coisa super carregada. Se você tem a testa pequenininha, pode pular esse passo do contorno, tá? Tudo que é mais escuro, consequentemente, diminui. Então o seu rosto não vai ficar harmônico. Mas como eu tenho uma testa do tamanho de uma lata, então a gente vai vir aqui, ó, sempre pegando bem rente à raizinha do cabelo, empurra pra raiz do cabelo e depois empurra pro centro, pra você deixar esse efeito difuso. Ó, batidinhas. Gente, olha como que é fácil, é muito rapidinho, em segundos você consegue fazer. Eu não indico você pegar o bastão e passar ele na pele assim, tá? A chance de ficar marcado é maior e vai te dar mais trabalho pra você conseguir esfumar esse produto depois. Gosto de vir aplicando um pouquinho aqui embaixo também, na papadinha, pra dar uma escondida. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não sou muito fã de fazer contorno no nariz. Então assim, eu vou pular esse passo, porque depois eu vou fazer a iluminação, eu acho que ela já faz o trabalho dela aí de dar uma afinadinha no nariz, porque realmente acho que é questão de estilo de maquiagem, eu não gosto de maquiagem muito carregada e são raríssimas as vezes que eu faço contorno no nariz. Agora a gente vai pro blush, pode ser um cremoso ou um líquido, eu escolhi esse daqui da Ruby Rose, que é o Cream Peach.
Ele tem um tomzinho de rosinha mais puxado pro pêssego, e aí a cor do blush vai depender muito também da tonalidade da sua pele. Então se atenta a isso pro blush te valorizar ao invés de não ficar muito harmônico. Eu gosto desse tom mais pêssego, eu prefiro do que rosa, mas aí o tom também, assim, vai muito da sua preferência. Se for um blush líquido, então você vai passar aqui na maçã do rosto. Dá uns 2 dedinhos aqui de distância da abinha do nariz, bem em cima da maçãzinha, pode até dar um sorrisinho assim, ó. Aonde soltar é onde você vai aplicar. Passa um pouquinho e agora você vem com um pincel bem fofinho e vai dando batidinhas e fazendo esse movimento de vassourinha, ó. Primeiro você faz isso e depois que o produto já estiver sumindo, aí você vai empurrando ele para as têmporas. E o bom da gente fazer essa preparação de pele molhada é que você consegue mexer no produto. Então se você achar que tá marcado, manchado, tá muito carregado, é só você voltar com a esponja do lado que tá sujo da base e vir dando batidinhas. Assim você consegue amenizar a pigmentação desse produto, ó. Ele fica mais sutil e a pele não abre, porque a gente está usando produto cremoso em cima de produto cremoso, ou líquido no caso. Iluminador. A textura do iluminador você tem que ver o jeito que você mais gosta. Você gosta do efeito mais glow, mais molhado, mais pigmentado com partícula de brilho. Aí é algo bem pessoal mesmo. Geralmente com partícula de brilho ele evidencia mais a textura da pele. Se você tem linhazinhas aqui, ruguinhas aqui nessa região, evita passar o iluminador porque ele vai realçar essas linhas. E se você tem a pele muito oleosa, evita passar na região central. O iluminador a gente vai passar nos pontos altos do rosto. Esse aqui da Boca Rosa, que o meu inclusive tá todo quebrado, coitado, ele já tá assim, ó, nas últimas, mas eu acho o efeito dele lindo. E o pincel que a gente vai usar vai ser um pincel arredondado. Ele parece um pincel de esfumar de olhos, só que um pouquinho maior. Aí você vai aplicar nas suas têmporas, que é bem em cima desse ossinho, que a gente chama ossinho do zigomático, bem aqui nessa parte de cima, ó. Dá uma viradinha pro seu rosto pra luz, que automaticamente já vai refletir um brilho aqui. É exatamente aqui que você vai aplicar. Movimento de batidinha e depois vassourinha. Não pega o produto e faz assim, arrasta, senão vai ficar aquela faixa de iluminador marcada. Então sempre com batidinhas e movimento de vassourinha. Aqui desse pontinho alto da bochecha, vai arrastando aqui até as têmporas. E a quantidade também é de acordo com o seu gosto. Marcela, não gosto de iluminador, não passe. Gosto muito de aplicar o iluminador aqui também, ó, no arquinho do cupido e na boca. No arco do cupido ele vai projetar e vai definir melhor o contorno da sua boca. E na boca, essa cintilância ajuda muito ao batom durar mais. E aí eu gosto de aplicar no nariz, eu faço um pontinho de exclamação. Então eu aplico aqui no topinho, dou um espaço e aplico na pontinha. A pontinha de cima, tá, gente? Não a pontinha aqui da frente, senão você vai projetar o seu nariz pra frente e não pra cima. Pode aplicar um pouquinho entre as sobrancelhas, o restinho ficou no pincel e um pouquinho no queixo. Se sua pele for oleosa, pula espaço. Agora sim, pele toda feita, a gente vai para a selagem dessa pele. E o que é selar? É deixar todo esse produto no lugar para ele não sair. E matificar, que é tirar o excesso de brilho. Então o pó é essencial, tá? A gente não dá para pular. Você pode usar um pouco menos, um pouco mais, mas tem que passar. Eu gosto muito de usar o pó solto porque ele tem partículas mais finas que acabam ficando com uma textura mais fina e não evidenciam tanto as linhas. E geralmente o pó solto translúcido ele não tem cor. Então já deu de cobertura aqui, a gente só quer selar e matificar a pele mesmo. O pó compacto ele acaba sendo um pouquinho, né, as partículas mais grossas, evidencia um pouquinho a textura da pele, vai trazer cor para sua maquiagem, então pode ser que dê uma manchada. Eu não gosto de usar. E o pó translúcido a gente tem uma infinidade de cores. Tem banana, tem aquele branco, tem os com fundinho de cor. O que eu mais gosto de usar é o com fundo de cor, que é só para se adequar ao meu tom de pele no caso. Geralmente a gente tem 3 tons, um claro, médio e um escuro. Aí você vê em qual você se encaixa. Alguns têm 5 tons, mas é bem fácil, gente. Vai mais ou menos ali na cartela do seu tom, claro, médio e escuro, e vai nele que dá certo. Eu vou usar esse aqui da Boca Rosa, eu amo ele segura bem a oleosidade do meu rosto. Eu só sinto que ele não é tão resistente, mas ele dá um blur lindíssimo pra pele. A minha cor é o Mármore 1. E novamente a gente vai usar a esponjinha, sim, porque eu sou viciada nisso aqui, eu uso ela pra tudo e eu gosto de praticidade também, gente. Vamos reduzir esse kit aí, não tem necessidade de sair comprando um monte de coisa. Então eu vou aproveitar essa parte chanfradinha dela, que é reta, pra gente poder aplicar o pó. Um passo muito importante que você tem que lembrar de fazer antes de passar o pó é tirar os acúmulos de produto que ficam aqui embaixo dos olhos. Se você olhar pra cima e ver, vai ter um monte de risquinho de base. Isso é normal, o produto líquido acumula na pele. Mas você tem que tirar antes de selar, porque se você passar o pó, aquilo ali vai ficar ali e aí fica com o acabamento meio feio. Então dá as batidinhas assim, sem nada mesmo de produto, só para esse produto voltar dele na pele. Se marcar no bigodinho, passa também, na testa, qualquer linha do rosto que você vê que acumulou,
passa a esponja antes sem nada, só para esse produto voltar a sentar, e aí sim você pode vir com o pó. Então eu vou pegar aqui o pó na tampinha, dou uma batidinha assim, ó, pra tirar o excesso. E agora venho aplicando aqui abaixo do olho, bem rente à raiz dos cílios, com movimento de batidinhas, empurrando esse produto mesmo contra a pele. Pega bem rente aqui, ó, nesse cantinho do olho. Aqui no finalzinho pode levar para as têmporas. Essa região abaixo dos olhos, ela precisa estar muito bem selada para não voltar a acumular e para a sombra também não cair aqui embaixo. Então pode passar bastante pó e não sai pegando o pó e dando batidinhas aleatórias. Vai batendo igual você fez com a base, até ó, você sentir que esse produto aderiu. Então meio que dá batidinha sempre no mesmo lugar até você ver que esse pó assentou. Ó, voltinha do nariz para não acumular, bigode, queixo. O nariz é uma região que sai bem fácil, então pode passar assim, ó, fazer uma camadinha no nariz todo. Pode passar na testa aqui no centro. E eu gosto de passar aqui nessa região abaixo do contorno também para dar uma definida. Basicamente no rosto todo, menos nas regiões que você aplicou o contorno e o blush. Agora eu vou vir com um pincel bem fofinho. Quanto mais fofo for o pincel, melhor, porque assim ele não arranha a pele. Vem com a mão bem levinha, fazendo um movimento circular para tirar o excesso de pó solto. Se você tem a pele mais seca, com bastante linhas, tenta aplicar esse pó com uma esponjinha de veludo ou com um pincelzinho de pó menorzinho. E aí você só pressiona o produto em região específica, não precisa passar no rosto todo, tá? Geralmente eu passo abaixo dos olhos, um pouquinho assim no centro e só. Porque o pó, ele realmente acaba evidenciando a textura da pele. E aí se você tem a pele seca, passa menos pó. Se você tem a pele oleosa, capricha mais no pó. E agora a gente vai vir com o contorno e o blush em pó, que basicamente é para selar o contorno e o blush cremoso. Para isso eu vou vir com o contorno na cor Brown Sugar, da Bruna Tavares. Vou vir com um pincelzinho chanfrado, ó, ele é bem fofo, gente, não é um pincel pequeno, tá vendo? É bem grandão. Porque quanto mais fofo o pincel, mais cerdo ele tiver, mais esfumado fica o teu produto e menos concentrado. Então a chance de ficar aquela chinelada é menor. Pega o produto aqui, ó, com batidinhas. Todo o produto em pó, bate na mão para tirar o excesso. E aqui não tem muito segredo, é só dar batidinhas exatamente em cima da onde você fez o contorno cremoso. Da raiz do cabelo pra cá. Batidinhas, não arrasta, ó. Não precisa de muito, é só pra selar mesmo. Agora eu vou usar o mesmo pincel e vou fazer a aplicação do blush. Eu tô gostando bastante de usar essa paleta aqui da Bruna Tavares, que é da coleção Minnie Mouse da Disney. E ele tem tons, e essa paleta tem tons que eu gosto bastante, que é esses tons mais terrosos, mais puxado pro pêssego mesmo. Mas aí você escolhe o blush da sua preferência. Então pega, sempre dá uma tiradinha de excesso do blush na mão, pra não levar chinelada, né? E aí aplica no mesmo local. E aí aplica no mesmo lugar, ó. Altinho da maçã, do centro para as têmporas, com movimento de batidinha e de vassourinha. Se você gostar de aplicar um pouquinho no nariz, pode aplicar também. Pele praticamente finalizada, agora a gente vai vir com uma bruma fixadora, que ela vai trazer o viço de volta da pele, né? Deixar essa pele com mais glow e também tirar esse aspecto de pó. Nessa hora é importante você não fazer muitos movimentos com o rosto, porque como a pele tá molhada, se você ficar mexendo, ele vai voltar a marcar as linhas. Sobrancelha é uma coisa que eu não mexo muito. Eu não gosto de sobrancelha muito marcada e definida, mas eu acredito que isso seja pessoal mesmo. Então, basicamente, eu só preencho algumas falhinhas mais aqui no arco dela pra trazer um pouquinho de definição e só, quando eu corrijo. Geralmente eu só dou uma penteadinha. Então, eu vou pegar esse duo aqui, ó, de sobrancelhas da Max Love. E o tom de sobrancelhas tem que ser sempre mais acinzentado, tá, gente? Puxando pro tom do seu cabelo. E nunca preto, pelo amor de Deus. Vou usar um pincelzinho chanfrado, ó. Esse aqui é próprio pra sobrancelha. E aí vou pegar a sombra e vou corrigir realmente só nesse arquinho, que é a forma que eu gosto da minha sobrancelha. Aqui eu quero um pouquinho de precisão, então eu venho com a mão mais firme. Ó, desenhando mesmo. E depois venho fazendo esse movimento de vai e vem, só pra esfumar o produto. Só isso, olha como que já muda. Agora eu vou usar um produto que eu tô amando, que é esse aqui de sobrancelhas da Mariana Saad, que é um gelzinho que deixa a sobrancelha no lugar o dia todo, gente. Eu tô apaixonada e eu gosto bastante desse efeito da sobrancelha pra cima. Então eu pentei ela pra cima. Mas se você não gostar, só passa um gelzinho pra deixar os pelinhos no lugar durante o dia todo.
Para os olhos, eu escolhi fazer uma maquiagem que é bem fácil, coringa, que dá pra você usar em várias ocasiões, durante o dia, durante a noite, qualquer evento. Ela fica super chique, bem fina assim, sabe? E aí se você quiser dar aquele glow a mais, você troca o batom. Então joga um batom rosa, um batom vermelho, um batom vinho, um gloss. Mas a maquiagem é super fácil, atemporal e coringa pra qualquer evento. Pra isso eu escolhi a paleta Special Day da Mariana Saad, que eu acho que é uma paleta ótima pra quem tá iniciando, porque tem tons básicos de marrom, desde o mais claro até o mais escuro, preto. Tem tom cintilante também pro dourado, pro rosinha, pro cobre. Então você consegue fazer várias maquiagens, da mais básica, mais completa, usando apenas uma paleta. Pra nossa sombra fixar mais na pálpebra, a gente vai vir com o corretivo e vai aplicar em toda a pálpebra. Ele vai servir como fixador de sombras, justamente para essa sombra grudar e fixar mais. Não precisa carregar de produto, tá? É só para a pálpebra ficar mais molhadinha. Vem com a esponja, dá batidinhas para tentar o produto tirar o excesso. Pode passar no olho todo, tá, gente? Tanto na pálpebra móvel, que é essa que pisca, quanto aqui em cima na pálpebra fixa, perto da sobrancelha. Vou iniciar então com esse primeiro tom, que ele é um tom de marrom mais pêssego, que é o nosso marrom de transição. Esse tom de transição, ele vai fazer transição para nossa pele e para a próxima sombra. Independente da cor da maquiagem que você for usar, é só você usar sempre essa lógica, seguir sempre essa lógica e essa estrutura que vai funcionar. E como essa aula aqui é um curso de automaquiagem para iniciante, eu vou dar uma dica maravilhosa para vocês que não sabem fazer esfumado. Você vai pegar o seu pincel de contorno, sim, o pincel de contorno, vai pegar a sua sombra, tira o excesso, o produto em pó, e vai só bater na sua pálpebra, assim, ó. Batidinhas, puxando pra fora, e basicamente o seu esfumado, ele vai surgir sozinho, sem nenhum esforço. Olha aqui a diferença. Você tem um fundo e foi super rápido, gente. Isso aqui pra quem tá iniciando é maravilhoso. Fora que pro dia a dia, pra correria, você quer uma coisa ali prática, olha isso aqui. É só pegar o produto e ir depositando ele aqui, ó, mais no finalzinho do olho, puxando pra fora, e o esfumado principal, que é o nosso esfumado de transição, ele surge. Toda vez que a gente for trocar de sombra, a gente vai trocar de pincel. Quanto mais clarinha a sombra é, maior o pincel, mais gordo ele é. Porque essa sombra tende a ficar mais rente à sobrancelha. Quanto mais clara a sombra é, mais rente à sobrancelha ela fica. E quanto mais escura, geralmente mais rente à raiz dos cílios. E conforme a gente vai escurecendo essa sombra, a gente vai diminuindo o tamanho do pincel. Justamente pra gente conseguir formar aquele degradê, que nada mais é do que aquela transição de sombra maravilhosa, sem nenhum corte e não ficar aquela coisa, tudo uma coisa só, sabe? Então cada pincel ele tem o seu espaço no olho, justamente para não virar uma coisa só e não aparecer transição nenhuma. Então agora eu vou vir com esse segundo pincel de esfumar, que é um pincel da Levenge. Eu não tenho mais a referência dele, mas ele é um pouquinho menor. Vou pegar esse segundo tom de marrom, que ele é um pouquinho mais escuro, e vou trazer um pouco de profundidade aqui pro meu canto externo e pro meu côncavo. Então eu venho aplicando essa sombra em movimento de bolinha no meu cantinho externo. Vou pegando a sombra até eu ver que ela vai soltar aqui, ó. E aí depois, de pouquinho, com a mão bem leve, eu vou subindo essa sombra até eu sentir o ossinho do meu olho. Sentiu o ossinho, você vai parar por aí, não sobe mais. E vai esfumando. Tá vendo que eu tô fazendo esfumado sempre pra dentro? Justamente pra não ficar assim e essa sombra descer além da onde ela tem que ficar. Então, mão levinha, vai esfumando. Pode trazer um pouquinho aqui pro côncavo também, ó. E pega mais na pontinha do pincel, vai te trazer mais leveza e vai ser mais fácil de você esfumar. Gente, esfumado é construção. Então não fica desesperada querendo que o esfumado ele saia ali logo de uma vez. Trabalha naquilo. Fica esfumando, fica girando o pincel, ó, pra lá e pra cá, vai intercalando os movimentos. Tá marcado? Continua esfumando. Que esfumado é assim mesmo, não tem como. Agora eu vou voltar com aquele pincel maiorzão, vou passar aqui por cima, ó, só pra dar uma mesclada, um acabamento. Se tiver alguma marcação agora vai sumir. E pra essa parte interna aqui do olho, eu vou vir com uma sombra iluminadora. Vou usar a mesma paleta e vou usar esse tomzinho aqui de rosé, mas você pode usar dourado, a cor que você preferir. E pra facilitar mais a sua vida, a gente vai vir com o dedo, tá? Então pega a sombra e aí você só vai soltando, ó. Pressiona contra a sua pálpebra, do cantinho lacrimal até mais ou menos o meio da pálpebra. Sombra cintilante é mais fácil de esfumar, geralmente ela não fica com tanta marcação.
traz mais ou menos aqui até o meio do olho. Olha que fácil, gente. Desconheço maquiagem mais fácil que essa. Ó. E quanto mais sombra você pegar, mais glow fica, tá? Pode realmente pressionar esse dedinho aí na pálpebra. Volto com o segundo pincel que eu usei, aqui no meio, ó, só pra conferir se tá tudo ok. Se não tem nenhuma marcação, sem produto, só o pincel. Eu amo fazer esse delineado, que na verdade é só um risquinho que rende a raiz dos cílios para trazer um pouquinho mais de definição. A maquiagem continua leve, continua glow, continua aquele efeito beauty mesmo, mas a gente traz um pouquinho de marcação sem deixar pesado. Então para isso você vai precisar de um pincel chanfrado bem fininho, quanto mais fininho melhor, porque senão vai ficar muito grosso e não fica legal. Vai vir aqui com a sombra preta e aí você só vai encostando, ó, dando umas carimbadinhas aqui no olho, só para trazer essa definição. Não precisa fazer um delineado super certinho. É só realmente pigmentar, ó, encosta, carimba. Olha a diferença já de um lado para o outro. Eu não fiz nada, eu só fui encostando o pincel mesmo. Agora você vai vir com um pincel achatadinho assim, ó, de precisão, e vai vir com um marrom mais escurinho. Vou vir com esse aqui, ó, da mesma paleta. E vai esfumar esse pretinho, ó, a raizinha do preto. Só para deixar um pouco mais sutil. Não precisa trabalhar muito aqui não, ó. Um pouquinho também que eu mexo já é o suficiente para esfumar. Para a parte inferior dos olhos, você pode deixar bem marcado. Aqui, gente, fica livre. Tem gente que nem faz nada aqui, só passa uma máscara de cílios. Eu vou fazer algo mais sutil para deixar essa maquiagem mais elegante mesmo e você conseguir usar ela para todas as ocasiões. Então, para isso, eu vou vir com o segundo marrom que a gente usou, que ele não é muito escuro, o pincel achatadinho que a gente acabou de usar, e vou passar aqui, ó, rentezinha a raiz dos meus cílios. Só para trazer um pouquinho de sombra. Ó, pra lá e pra cá. Eu gosto de começar do cantinho externo pro canto interno. E aí é só fazer o movimento pra lá e pra cá. Cuidado pra você não descer muito pra olheira, tá? Mas ó, a diferença aqui já dá. E o legal de você fazer essa raizinha aqui mais escura é que na hora que você passar a máscara de cílios, vai dar a impressão de mais volume. Então vai dar a impressão que você tem mais cílios. Eu adoro esse efeito também. E não necessariamente todas as vezes você precisa fazer com preto, tá? Você pode vir com um marrom, se você quiser algo mais sutil, um marrom mais escurinho, que também funciona. Agora você vai caprichar na máscara de cílios. Essa daqui é a Big Lash da Bruna Tavares, que eu amo o efeito dessa máscara. Não vamos aplicar cílios postiço, só capricha na máscara mesmo. E você pode ir assim em qualquer lugar, gente, até um casamento, juro. É uma maquiagem muito elegante, atemporal. Os tons que a gente usou aqui também são tons super coringas, que vai funcionar bem com qualquer cor de roupa que você colocar. E a máscara de cílios eu gosto de aplicar em movimento zigue-zague. Então eu pego bem rente a raizinha dos meus cílios, ó, dou até uma piscada. E depois você vai subindo em movimento zigue-zague. Eu não gosto de passar a máscara de cílios embaixo, nos cílios de baixo, mas isso daí é opcional, se você gostar pode passar. Prontinho, agora vamos finalizar com os lábios e pra te facilitar a vida, lápis labial. Gente, depois que eu descobri isso aqui, é uma maravilha, porque a aplicação do batom fica muito mais fácil. Eu sempre tive muita dificuldade de fazer boca, então fazendo o contorno depois você só preenche e também não tem segredo, segue exatamente o formato da sua boca. Esse daqui é o Baby Lips da Mariana Saad e aí é só vir contornando. Pode ser da sua preferência. Eu vou seguir essa vibe aqui de batom mais nude com gloss, que fica lindíssimo, chique, elegante e tá super em alta também. O batom que eu escolhi foi o Xoxô da Francine Elk, que é um tom mais rosado. Inclusive eu amo o aplicador desse batom. E aí é só passar. Ó como que fica mais fácil, gente. Lembrando que o contorno labial ele tem que ser mais ou menos próximo ali da cor do batom que você escolher. E agora pra dar aquele glow, eu vou vir com o gloss da Francine. Esse aqui é o Glossy Peak Gold. Eu amo esse gloss, o meu já tá quase acabando. E prontinho. Maquiagem finalizada. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês acharam difícil.
E, gente, essa maquiagem é muito linda, eu vou repetir. É atemporal, elegante, dá pra você usar com qualquer roupa, em qualquer hora do dia, e dá pra você fazer algumas adaptações também, se você quiser alguma coisa um pouquinho mais leve, alguma coisa um pouquinho mais marcada. Mas eu acho assim, pra quem tá iniciando, não vai ter dificuldade nenhuma de fazer essa maquiagem. Olha que linda, olha essa pele, como que ficou maravilhosa. O olho também bem fácil de fazer, rapidinho a gente fez. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir nas minhas redes sociais também. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!